Enquanto o sol começa a aparecer acima das montanhas ao redor de Hope Valley, Elizabeth e Charlotte estão voltando para a cidade. Uma madrugadora, Charlotte convenceu Elizabeth a acompanhá-la para colher frutas silvestres para o farto café da manhã campestre. Quando eles entram nos arredores da cidade, Jack, que está voltando de sua patrulha matinal, para ao lado deles. Elizabeth o convida para tomar o café da manhã, mas pensar em mais, uma das refeições recheadas de banha de sua mãe, não faz parte de sua rotina matinal. No caminho de volta pela cidade, Jack passa pela nova enfermaria. Ele entra e encontra Fight tratando de um homem gravemente ferido. O homem é Roy, marido de Edith, e um dos colonos locais. Ele diz a Jack que um deslizamento de terra atingiu a mina Silverton e muitos dos mineiros ficaram feridos. Jack imediatamente sai e reúne o máximo de homens que pode para uma missão de resgate na mina. À medida que a notícia da tragédia se espalha pela cidade, as casas começam a ficar vazias e os moradores começam a fazer qualquer coisa que possa ser útil. Fight corre para abrir uma enfermaria extra na escola, e, assim que os suprimentos são carregados, os homens partem para a mina. Na escola, Elizabeth embaralha sua classe para fora, enquanto as mulheres trazem suprimentos para tratar os mineiros feridos. Deixando Rosemarie como professora substituta, Elizabeth vai falar com as crianças do assentamento sobre o acidente. As crianças de Hope Valley estão preocupadas com os feridos e com os danos que a enchente pode causar. Elizabeth garante que sua casa ficará bem e que o policial Thornton fará o possível para ajudar todos os homens da mina. Enquanto isso, fora da cidade, Bill continua sua busca por Nora e Henry. Enquanto ele cavalga pela estrada ao sul, ele ouve Nora gritando à frente. Ele faz uma curva na estrada e encontra o carro de Henry, vazio e parado no topo de uma ravina. No fundo da ravina, ele encontra Nora, lamacenta e desgrenhada, sentada ao lado do inconsciente Henry Gowen. Nora grita que não pode mover Henry sozinha, e Bill imediatamente pega ajuda. Na trilha encharcada de chuva que leva à mina, a caravana de suprimentos e homens finalmente chega. Na entrada da mina, homens feridos estão espalhados. Alguns dos homens estão enterrados na lama, enquanto outros ainda estão presos dentro da mina. Os homens de Hope Valley imediatamente entram em ação, tratando os feridos e removendo os escombros. No assentamento, Abigail e Elizabeth chegam para entregar a terrível notícia. As mulheres se reúnem para ouvir a notícia da catástrofe na mina. Edith está aliviada por Roy estar seguro, mas muitas das outras mulheres se preocupam com o destino de seus entes queridos. Elizabeth, que fica perto, dá a notícia às crianças. Ela faz o possível para explicar a situação e deixa-os saber que estão fazendo tudo o que podem para resgatar os homens. Quando Abigail e Elizabeth voltam ao café mais tarde naquele dia, elas encontram uma sala inteira de crianças cochilando. As crianças de Hope Valley nunca cochilam para Elizabeth, e ela e Abigail estão profundamente impressionadas que Rosemarie foi capaz de fazer isso. Rosemarie explica que eles ficaram sem coisas para fazer, e que as crianças estavam ficando difíceis. Ela não teve outra opção, a não ser suborná-los, dizendo-lhes que se eles estivessem bem e fossem dormir, ela traria o circo para a cidade. Embora ela não tenha nenhum plano de como cumprirá a promessa, os resultados falam por si. Na mina, o número de feridos continua aumentando. O pastor Hogan está sentado com um homem gravemente ferido, que sabe que está prestes a morrer. Jack percebe a cena e se junta a Frank para confortá-lo. O moribundo quer que seu filho saiba o quanto ele está orgulhoso dele, e Jack, que conhece o filho do homem, Harper, promete passar a mensagem adiante. O homem agarra a mão de Frank e dentro de alguns momentos, ele se foi. Frank respira fundo antes de cobrir o corpo e inclinar a cabeça em oração. No hospital em Union City, Jack sai para falar com Nora. Nora agradece a Bill por ter vindo para o resgate, mas a condição de Henry ainda é incerta. Bill senta e pergunta por que ela foi embora. Ela explica que ela e Henry queriam um novo começo. Ela ainda não sabe ao certo porque Henry estava com tanta pressa, mas sabe que algo estava errado com ele. Bill não pode ficar com Nora. Há rumores de que a enchente danificou a área onde Lucy Benson, filha do amigo de Bill, Carro, mora sozinha.
A noite cai sobre a mina quando todos os homens finalmente foram encontrados. 2 homens morreram, e mais algumas dezenas de feridos. Com tantos feridos, movê-los pelas estradas traiçoeiras à noite é impossível. Jaque decide esperar até o nascer do sol, para tentar mover os homens para um local seguro. Nesse ínterim, ele envia Jesse de volta a Op Valley, para dizer à cidade, que se prepare para os feridos logo pela manhã. Enquanto Jesse desce a trilha, ele vê um grande impasse se formando no rio. O riacho inchado se esforça contra a barreira, uma barragem feita pela natureza, que vai trazer danos indescritíveis rio abaixo quando finalmente se romper. Jesse não perde tempo e empurra seu cavalo para frente. Quando Jesse chega na cidade, ele avisa a todos que, quando o impasse quebrar, a onda destruirá o assentamento. Abigail percebe que eles não podem esperar os homens ajudarem na evacuação. As mulheres se interrompem e começam a preparar a cidade, para receber ainda mais gente. Quando Abigail instrui Clara a preparar o café, ela ressalta que com os mineiros, suas famílias, os colonos e os habitantes da cidade, é improvável que eles tenham comida suficiente para todos. Rosemaria então se oferece, para doar a comida para sua recepção, para ajudar a alimentar os desabrigados. Seu ato generoso é um raio de sol bem-vindo para a situação sombria. Enquanto o sol nasce na mina, Jaque, Frank e Lei se preparam, para mover todos os mineiros de volta para Op Valley. Quando terminam de carregar os homens, Jesse chega para avisá-los sobre o impasse. Jaque instrui Frank a se mover rapidamente, para levar os homens para Op Valley, enquanto ele cavalga para o assentamento. No assentamento, o pandemônio se instala com a notícia do desastre iminente. Abigail e Elizabeth fazem o possível, para manter a ordem enquanto os colonos lutam para pegar seus pertences, e embarcar nas carroças. Sentada sozinha em sua tenda, a senhora McCormick se senta estoicamente, recusando-se a ceder. Ela é viúva há 20 anos, e, em sua velhice, decidiu que, se o bom Deus quiser me levar, está tudo bem para mim. Abigail tenta simpatizar e diz à senhora McCormick, que ela também é viúva, e ainda encontrou uma razão para continuar vivendo. A senhora McCormick ainda se recusa a ceder, então Abigail adota um tom diferente. Ela diz à senhora McCormick: você se mete em uma dessas carroças neste instante, ou eu vou te pegar, e jogá-la lá dentro, com cadeira de balanço e tudo. A senhora McCormick resmunga para Abigail antes de marchar para uma das carroças. Quando os colonos finalmente se preparam para partir, uma das crianças avisa Elizabeth que Maggie, a garotinha para quem o pau deu Brownie, está desaparecida. Maggie deixou Brownie perto do pinheiro perto do rio, e saiu correndo para encontrá-lo. Enquanto Elizabeth corre para encontrar Maggie, Jaque chega a cavalo. Elizabeth diz a Jaque que Maggie está desaparecida, e imediatamente ele sai para encontrá-la. Enquanto isso, Elizabeth e Abigail pulam nas carroças, e partem com os colonos para Op Valley. Ao longo do rio, Jaque procura desesperadamente pela pequena Maggie. Do outro lado da margem do rio, Jaque avista a garotinha, e diz a ela, para ficar parada enquanto ele vem buscá-la. Só então o impasse começa a se curvar, e o cavalo de Jaque joga no chão. Jaque bate com a cabeça e rola, inconsciente, para o leito do rio. Maggie só pode ficar parada, e assistir com horror, enquanto o rio furioso ultrapassa a represa, e lava a forma de Jaque. De volta à cidade, a carroça com os mineiros finalmente chegou. Enquanto Abigail ajuda as crianças a sair das carroças, ela vê Frank conversando com um dos colonos, e seu filho. Ela sabe instantaneamente o que aconteceu, e corre para consolar a viúva, e seu filho. Enquanto isso, os mineiros e colonos ficam confortáveis e Elizabeth percebe que Jaque não está em lugar nenhum. Só então um cavaleiro aparece carregando Maggie, são e salvo. Elizabeth corre até ela, e pergunta se ela viu o policial Thornton. Maggie diz a Elizabeth, que a água o levou embora. Aterrorizada, Elizabeth imediatamente agarra um cavalo e sai em busca de Jaque. Ao longo do rio, Elizabeth e o grupo de busca começam a vasculhar a área em busca de Jaque. Enquanto os homens gritam seu nome, Elizabeth se depara com o corpo inconsciente de Jaque, agarrado a um tronco na margem do rio. Frank corre para o lado dela, e verifica o pulso de Jaque. Ele ainda está vivo, mas mal.
Os outros homens correm para a área e puxam o corpo inerte de Jaque do rio. No andar de cima, no café, Fight cuida dos ferimentos de Jaque. Fight diz a Elizabeth que Jaque não teria durado muito mais se ela não o tivesse encontrado. Mas, enquanto Jaque parece ter apenas alguns inchaços e hematomas, suas unhas estão azuis, um sinal precoce de pneumonia. Enquanto Fight se dirige para cuidar dos mineiros feridos, Elizabeth a interrompe e diz que está feliz por estar em Opp Valley. Fight luta contra as emoções e diz a Elizabeth que ela está aqui se Elizabeth precisar de alguma coisa. Abigail diz que ela, Elizabeth e Charlotte podem se revezar sentando com Jaque. Elizabeth calmamente diz a ela que ficará com ele o tempo que for necessário. Charlotte fica atrás dela e diz baixinho que também gostaria de ficar. Elizabeth concorda e as duas mulheres tomam seu lugar ao lado de Jaque. De volta ao café, Abigail está sozinha na parte de trás digerindo tudo o que aconteceu. Frank entra e pergunta como Jaque está. Aterrorizada com suas perspectivas, Abigail diz a Frank que Jaque está com pneumonia. Frank garante a ela que um jovem como Jaque pode se recuperar. Oprimida, ela diz a Frank, em lágrimas, que não consegue imaginar algo ruim acontecendo com Jaque. Frank a consola, dizendo que eles vão viver um dia de cada vez. Eles se olham e instantaneamente sabem que estão pensando o mesmo. Mais tarde naquela noite, eles vão reunir a cidade para uma vigília de oração fora do café. No abrigo improvisado no salão, o Sr. Jenkins, o gerente do banco, vê Bill Avery do outro lado da sala. Jenkins vai até ele e pergunta sobre o estado de Gowen após o acidente. Quando Jaque diz a ele que a condição de Gowen ainda é grave, o Sr. Jenkins revela que não tem certeza se deve alertar o Conselho Municipal sobre o dinheiro desaparecido. Bill sugere que a cidade já sofreu o suficiente, e que talvez a questão do dinheiro desaparecido seja deixada para outro dia. O Sr. Jenkins acena com a cabeça e segue em frente rapidamente. No andar de baixo do café, Charlotte está sentada em silêncio, contemplando a situação. Abigail desce para preparar um chá para levar para Elizabeth. Charlotte admite que não sabe com quem eles deveriam se preocupar mais, Jaque ou Elizabeth. Infelizmente, ambas as mulheres sabem como é difícil perder um esposo, e elas sabem muito bem o que Elizabeth sente. Enfrentando a morte de seu filho, Abigail lembra a Charlotte que não há problema em chorar. Lutando contra as lágrimas, Charlotte diz a Abigail: chorar não faz bem a ninguém. Ela então pega o chá e sobe as escadas para continuar sua vigilância. Enquanto o sol se põe abaixo das montanhas, os habitantes da cidade se reúnem do lado de fora do café, velas nas mãos, para orar pela recuperação de Jaque. Charlotte fica sozinha, estoica, absorvendo tudo. Seus olhos examinam a multidão e encontram os de Abigail. O momento solene entre duas mães é interrompido quando as lágrimas começam a escorrer pelo rosto de Charlotte. Abigail vai até ela e eles ficam juntos, olhando para cima. Frank vai para frente e começa a liderar a cidade em oração. No andar de cima, Elizabeth observa a vigília abaixo dela. Enquanto todos oram, ela fala com o ainda inconsciente Jaque. Ela o lembra da resolução de Ano Novo. Ser paciente, ser gentil, não se apressar, mas levar o tempo deles. Enquanto ela recita as palavras, os olhos de Jaque começam a se agitar, e ele murmura: não demore muito. Ele então abre os olhos e sorri para Elizabeth. Superada de alegria, Elizabeth o abraça e beija, ignorando seus hematomas e outros ferimentos. Ela se recupera e, em meio às lágrimas, diz: oi. Jaque sorri e os dois se beijam suavemente. Nas semanas após o desastre, Jaque se recupera totalmente dos ferimentos. Enquanto Jaque se recuperava, Elizabeth terminou seu primeiro manuscrito e o enviou a meia dúzia de editores. Charlotte insistiu em ficar em Opp Valley para preparar todas as refeições favoritas de Jaque e muitos dos colonos se mudaram para um terreno mais alto. E Rosemarie percebeu que um casamento simples com o homem que ama era tudo de que ela realmente precisava. Sem os vestidos extravagantes, ou a comida, todos se reúnem para o casamento de Leigh e Rosemarie.
Enquanto a festa nupcial se prepara para ir para a igreja, Charlotte diz a Elizabeth que está feliz por Jack ter encontrado alguém que o ama tanto quanto sua mãe. Ela só tem um pedido de Elizabeth, que ela ensina a Charlotte sua receita de torta de pastor, sem a banha.